estudar, que é uma aula quase que extra em relação ao seminário que a gente faz, que é o seminário de psicologia, a gente vai começar situando o nosso assunto na história do conhecimento humano. A gente vai falar sobre a história da psicologia. É óbvio, ontem eu estava conversando com uma amiga, é óbvio que a gente não vai apagar o conhecimento porque veio de uma fonte não científica, né? Por exemplo, uma boa parte dos estudos da consciência, no sentido cognitivo, dos conhecimentos modernos, a gente deve às religiões, não à ciência moderna. As religiões têm um estudo sobre a consciência mais profundo do que a psicologia, muito mais antigo. As religiões, a nossa religião, o mito caldeu, como eu falo, a corrente caldaica do monoteísmo caldeu, ela estudou profundamente a consciência em termos de aspectos do tipo consciência moral, tomada de decisão, produção de valores, construção de valores, entendeu? Tem um conhecimento profundo. E há uma tradição também importante, que é a tradição budista, que estudou a consciência enquanto vivência pessoal, o que é a noção de estar consciente deles. Então, uma parte do que a gente conhece hoje se deve a estudos budistas, né? Que são estudos claramente religiosos e não estudos científicos, embora eles muitas vezes sejam vendidos como sendo estudos científicos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar a história da psicologia em relação ao ponto em que nós estamos hoje. Quando a gente vai estudar a história, a gente tem duas possibilidades de estudo. A primeira possibilidade de estudo é o levantamento dos indícios, ver o que tem lá, não é? Que eu vou dizer que é uma história do passado para o futuro. Você vai ao que você tem, digamos, você tem um texto, então você vai ao texto. E você sabe que esse texto tem uma fonte, e você tem a fonte, e você sabe que houve uma mudança entre a fonte e a cópia. Não é uma coisa que acontece muito, por exemplo, na exegese bíblica. Tem uma fonte, você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela é toda anotada em termos de texto, fonte, e análise literária, e fundamentação, e documentação física. Não é? O estudar do passado para o futuro significa angariar um conjunto de evidências que permita você elaborar hipóteses sobre o que era, porque de fato o conhecimento direto do passado nós não temos. Mas é inevitável que na hora que você junta esses textos, você comece a hipotetizar sobre o que estava lá, porque alguma inferência é sempre necessária alguma conclusão, alguma coligação, você precisa fazer alguma associação entre dois acontecimentos, né? Por exemplo, voltando para a exegese bíblica, é dito que o Gênesis é uma compilação de três fontes, a eloísta, a javista e a sacerdotal, e que essas fontes se posicionam historicamente uma em relação à outra. Os evangelhos, por exemplo, historicamente, o evangelho de São João é o que a gente tem a fonte mais direta, mas parece que há entre Marcos, Mateus e Lucas uma interação em que alguns liam e leram o texto de outros e assim por diante, né? Então, é sempre importante observar que toda vez que a gente vai olhar para a história, a gente não está olhando para a história com um olhar completamente ingênuo, como se a gente estivesse vendo um filme da máquina do tempo que mostra lá como foi no passado, mas também não podemos ficar atribuindo ao passado coisas que a gente não tem nenhuma base factual, não tem nenhum elemento que sustente aquela atribuição, tá certo? Então, todo tipo de afirmação histórica é sempre uma afirmação que tem esses dois vieses. Tem um viés do futuro para o passado, coisas que eu percebo hoje que eu não percebia no passado. Pense na sua própria história pessoal, né? Estava conversando com a Flora, e eu lembrei de um episódio da infância dela, e ela falou assim, eu pensei nisso. Eu falei, mas você falou aquilo, né? E quando ela lembra de um jeito e eu lembro de outro. Eu era uma testemunha externa da minha filha, né? Eu tenho uma história minha mesmo, de dois eventos
de memória, que a gente vai inclusive voltar a esses dois eventos, porque são dois exemplos objetivos que vocês podem lembrar. Uma vez eu estava conversando, estávamos eu, minha irmã, tinha mais gente, meu pai, e eu fiz um comentário, quando eu era moleque, meu pai me falou isso, aquilo e aquilo. A minha irmã é um ano mais nova que eu. Ela virou e falou, não, ele falou para mim. Eu falei, imagina, você nem estava na sala, ele falou para mim. Aí meu pai virou e falou assim, não, eu falei para ela, mas você estava do lado. Então, digamos, eu estava aqui, né? Ela estava aqui, sei lá, conseguia construir a cena. Meu pai estava aqui, ele falou na nossa direção, a fala me impressionou muito, eu guardei a fala como se ele tivesse dito para mim. A minha irmã guardou como se ele tivesse dito para ela. E o meu pai falou, não, eu falei para ela, não para você. Veja, a minha percepção, como a fala se tornou importante na minha vida, eu alterei o passado para se ajustar ao meu presente, ou ao meu futuro em relação àquele passado. Agora eu vou contar uma outra história mais curiosa ainda. Eu tenho muitos primos por parte de pai, nós somos alguns já morreram. Éramos em 36, certo? E tem uma prima em particular, a Tita, que ela deve ser uns 8 a 10 anos mais velha do que eu, que é uma mulher muito querida, ela é psicóloga, ela já escreveu livros, e eu até sou psicólogo em grande medida por influência dela. Quando eu fui prestar vestibular, minha mãe falou, não, isso que você gosta, eu acho que é psicologia, vai conversar com a Tita. E eu fui conversar com ela, passei uns dias lá com ela estava ainda na faculdade, fui com ela até a faculdade, assistir aula e tal. E ela gostava muito de mim, sempre gosta muito de mim até hoje, e ela cuidava de mim. Sabe aqueles, junto às turmas, ela botava eu e ela falava, não, eu estou no controle de Pedro. Segundo ela, porque eu era bonzinho, não dava muito trabalho e tal. E a gente estava, aniversário disso, acho que de 70 anos, ela estava sendo o pai dela, um monte de gente sentado conversando. E conversando sobre memória, eu falei, memória é muito esquisito, né? Imagina que eu tenho uma lembrança viva de quando o cavalo mordeu o peito do Agenor José. É uma história famosa na família. O Agenor José estava segurando um cavalo na fazenda do tio João Xavier, que o tio Totinho era administrador, era uma fazenda na qual a gente passava férias. E o Oca foi puxar, ou o Zé Roberto foi puxar a barrigueira do cavalo. E não ajustou direito, coisa de moleque da cidade, o cavalo, a barrigueira fez costas, o cavalo pregou os dentes, e o Agenor José distraído, o cavalo mordeu o peito dele. Mas mordeu mesmo, fez aquela mordida de cavalo, cortou, sangrou, não entendeu. Eu falei, imagina que eu tenho uma lembrança direitinho do cavalo mordendo o peito do Agenor José, né? E olha que eu lembro assim, que o Agenor José estava olhando na minha direção, falando alguma coisa, e o cavalo mordeu o peito dele, né? Alguém puxou a barrigueira, acho que foi o Zé Roberto, e o cavalo mordeu o peito dele. Aí a Tita falou assim, mas por que essas lembranças? Eu falei, imagina, é uma coisa que eu inventei, né? Ela falou, por que você inventou essa lembrança? Tita, como é que eu ia ver? Eu devia ter 5 anos, 6 anos, né? Como é que eu ia ver um cavalo de cima para baixo? Ela falou, não, você estava em pé na seca, eu estava segurando você pelas pernas e o Agenor José estava falando comigo. Como a história foi muito... E a memória é muito nítida, eu tenho essa memória até hoje, né? Como a memória era muito nítida, ela não combinava, eu tinha um indício do passado, que não combinava com o que eu sei no futuro, e eu alterei a memória para dizer que a memória não era minha. Imaginei e falei, eu inventei a história, né, e para me sentir parte do que estava acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a história, com a reconstrução histórica, na medida em que a gente sempre vai fazer esses dois movimentos, esses movimentos devem ser movimentos, um leva ao outro, o outro leva ao outro, eles tendem a criar um ciclo, e se a gente fizer esses movimentos sem o cuidado adequado, vocês sabem como é uma escada de inferência, não sei se você já fizeram, você faz uma inferência, depois faz a segunda, quando você faz a terceira inferência, a primeira inferência passa a ser tratada como verdade, é uma técnica de propaganda facílima de falar, de usar, né? Você fala assim, se Paraná, I Paraná, I Paraná, então Paraná, o primeiro si passa a ser tratado como se fosse verdade. É uma forma muito comum de manipulação das mentes das pessoas, tá legal? Então temos que ter atenção a isso. E quando a gente vai localizar o conhecimento, particularmente o conhecimento humano, que é aquilo com a qual a gente está lidando, né? A gente tem que ter muito cuidado
que o conhecimento, ele é um conhecimento localizado, ele surge num contexto que tem um tempo, uma certa época, e tem um espaço, tem um certo lugar, tem uma certa condição. Não faz o menor sentido, por exemplo, você olhar para o passado e dizer o seguinte: poxa, as pessoas eram muito não sei o que lá, não é? Porque eu vejo que, sei lá, vou pegar um exemplo, as pessoas eram muito violentas, né? A gente sabe hoje que dá para resolver um monte de problemas, por exemplo, sem violência. Tá, tudo bem, dá hoje, mas a gente só sabe isso porque a gente saiu no tapa no passado, senão a gente não sabia, né? Não tinha jeito de saber isso lá naquele contexto. Então tem certas percepções, certas interpretações. Hoje está muito na moda olhar o passado e cobrar do passado uma coisa que, na verdade, por exemplo, cobrar um valor determinado do passado, que na verdade é um valor que nós só temos hoje porque no passado nós fizemos aquela bobagem qualquer que hoje nós consideramos bobagem, tá certo? Então é preciso ter uma noção de localização. E tem um conceito, que é um conceito muito, acho que é um conceito alemão, porque Geist é uma palavra alemã, que é o conceito de espírito. O que seria Geist? Seria um conjunto de ideias carregados de forte conteúdo emocional, compartilhado por uma coletividade que afeta o modo das pessoas pensarem. Deixa eu dar um exemplo neutro para vocês. Acho que eu já até usei esse exemplo. Quando tem uma fala, hoje, na minha geração tinha uma fala assim: ele tomou banho porque hoje é sábado, né? Por que ele tomou banho porque hoje é sábado? Porque quando a minha geração da minha mãe tomou banho, a minha mãe lembrava, contava isso, que para tomar banho ela tinha que avisar o pessoal para tomar banho na cozinha, tirar a água do poço, botar água para aquecer, né? Depois botar uma bacia, lavar o cabelo, enxaguar o cabelo, lavar o rosto, enxaguar o rosto, lavar o torso, enxaguar o torso. E você fazia isso com canequinha. Então tomar banho dava um trabalho do caramba, meu. Você levantava e se você vai tomar um banho, você levava pelo menos meia hora preparando o banho, mais uma meia hora tomando o banho. Hoje qualquer um de nós entra no banheiro, abre o chuveiro, a água cai, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho muito pouca familiaridade com o telefone. Eu sou ótimo com tecnologia, certo? Mas telefone é uma coisa que eu não gosto e uso pouco o telefone, ligar para alguém ou atender um telefonema. Quando eu entrei na faculdade, se eu quisesse falar com alguém aqui em Franca, minha mãe, por exemplo, meu pai, eu tinha que ir a telefone, não tinha orelhão, velho. Não é que não tinha telefonema discado, DDD discado, interurbano. Eu ia lá no telefone, pedia um telefonema, aí tinha um monte de cabine, ficava sentado lá esperando. Falei: senhora ali, chamada para Franca na cabine 22. A telefone de Campinas era enorme, tinha aquelas cabininhas, parecia aqueles filmes antigos, americanos, abria, já não fechava, pegava. Pode ir. Falei: senhora ali, é ele mesmo. Fulano na linha, posso completar a ligação? Pode, aí ligava, né? A minha sobrinha mais velha que a Flora, estava morando em Singapura. A minha irmã falava com ela todo dia pelo Skype, cara. Falava com ela vendo da cara dela. Para mim isso é uma coisa muito estranha. Para vocês é completamente banal conversar com alguém vendo a cara da pessoa, tá certo? Então, esse conjunto de ideias não são necessariamente ideias pensadas, tá certo? E não são necessariamente ideias filosóficas, ou ideias religiosas, ou ideias morais, são apenas ideias que estão comandando, não é comandando, estão canalizando a forma como a gente vê as coisas, como a gente pensa, não é? Por exemplo, por que o Bartolomeu Bueno da Silva ficou conhecido como Anhanguera? Hoje ele até nome de rodovia. Ele era um bandeirante, entrou para o interior de São Paulo, passou por Franca, inclusive, mas ele estava explorando o Tietê. O Tietê era um rio larguíssimo, né? Um rio-mar, como eles falam, né? Que pede Jaú, ele é enorme, muito piscoso e tal. E com os bandeirantes, era um monte de desbravador lá, eles pegaram uma tribo lá, a tribo cercou os caras e falou: putz, e agora, né, velho? Se a gente sair no tapa aqui, vai morrer, né? Os caras são muito mais que nós. Tá? E ele pegou e entrou na negociação com a gente e falou: não, peraí,
Eu sou um feiticeiro muito poderoso. Se vocês insistirem nesse negócio de matar a gente, eu vou pôr fogo na água desse rio aqui. E os índios falam, como fogo na água, né? Você está doido? Ele falou, então tá, pega aí, falou pro outro brasileiro, pega uma bacia e bota a cachaça. O cara pegou uma bacia, botou cachaça, eles levavam cachaça, a bebida destilada é um forte desinfetante, né? Então é muito útil para você comer, porque você come porcaria, toma aquilo por cima, mata tudo, as bactérias e não tem desempenho. É verdade, velho, a invenção do uísque aumentou, a da bebida destilada aumentou a expectativa média de vida em 4 anos, num espaço curtíssimo de tempo. Ninguém sabia o que era uma comida podre ou bacterista, cheia de bactéria nessa época. Então você tomava uma cachaça por cima, eu aprendi isso com meu avô. A gente gostava de um croquete que tinha num posto na Anhanguera, meu avô falava, chamava Jesus está te chamando, né? Croquete, né? Uma barra de sabão de cinza coberta de areia de rio, assim, né? E era muito gostoso. Meu avô falava, ó, você tem que tomar com cachaça, senão você vai ter uma caminhadeira daquelas de vários dias, tá legal? Então eu comia o croquete e tomava uma cachaça por cima. Mas o Bartolomeu chamou os caras, botou a cachaça numa gamela, tacou fogo na cachaça, assim, meu Deus, ele é um feiticeiro, papapá, né? Que feiticeiro incrível, não sei o que e tal. Ele é o pai do fogo, então ele ficou chamado Anhanguera, era como se falava pai do fogo, então ele ficou sendo chamado de Anhanguera, fez um acordo com os índios e conseguiu mapear o rio Tietê, assim por diante, né? Por quê? Porque o álcool num líquido tipo cachaça, num líquido tipo cachaça parece água. Então aquele conhecimento que ele tinha sobre o álcool dava a ele a possibilidade de produzir uma coisa que, do ponto de vista do conjunto de ideias que regia a vida dos índios, o álcool dele era destilado, era branquinho. O álcool dos índios era fermentado, era o cauim, aquele negócio de mandioca mascada pela saliva de virgem, lá, aquelas conversas fiadas lá, que era um álcool fermentado, que era um álcool escuro, cheio de impurezas, né? Então, veja, a existência ou a ausência de uma determinada ideia altera completamente a forma como a gente percebe as coisas. Então é preciso ter isso em mente, que quando a gente for examinar alguma coisa, a gente vai sempre tentar localizar em termos do espírito do tempo. Vocês vão ouvir muito essa palavra na história das ciências, Zeitgeist, e o espírito do lugar, Ortgeist. É diferente o tempo do romantismo na Alemanha e na França, por exemplo. É diferente o tempo do iluminismo na Alemanha e na Escócia, por exemplo. Geraram dois modos diferentes, né? Duas formas. Se você pega, por exemplo, no momento da reforma, o que a reforma gerou na Alemanha é um tipo específico de iluminismo que acabou desaguando em alguns autoritarismos importantes. Enquanto na Escócia é um tipo de iluminismo que acabou desaguando em uma posição política completamente oposta, uma espécie de liberalismo geral, que foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque há diferenças no que acontece nesse país, ou naquele país, nessa comunidade ou naquela comunidade, certo? E como acontece com tudo aquilo que a gente aprendeu na ciência ocidental, começa com os gregos, né? Os gregos são seguramente a raiz do nosso modo racional de pensar, o pensamento racional, ou seja, a chamada crítica sistemática, o uso da razão a partir de um deliberado esforço para depurar a razão de erros. Oi? Vai cortar o vídeo. Ah, tá. Gente, eu tenho que intervalar aqui, porque o uso intencional da razão com a deliberada, o propósito deliberado de aperfeiçoar a própria razão como meio de produção de conhecimento, começa na Grécia. O primeiro fragmento físico que a gente tem disso é uma carta do Tales de Mileto para uma outra escola na qual ele às vezes lecionava. O Tales era de Mileto, ele era na Ásia Menor ali, né? Não lembro onde ficava Mileto, mas é uma carta dele elogiando um aluno que refutou o teorema dele, dizendo: é isso que eu quero de um aluno, alguém que critique o que eu ensino e se torne produtor do próprio conhecimento, né?
Esse era um espírito característico daquilo. E quando que aquele modo de surgir, de pensar surgiu e em que contexto, né? Quais eram o Zeitgeist e o Wortgeist? Vamos dar uma noção, uma passada rapidinho, provavelmente vocês vão aprender isso muito mais profundidade em outras aulas, mas eu vou falar basicamente aquilo que eu consegui depreender e que interessa para nós em relação à psicologia. O contexto político da Grécia era um contexto de cidades-estado, cidades-estado governadas por elas mesmas, que compartilhavam uma cultura, e era um compartilhamento bastante comum por causa de uma troca comercial entre elas muito sistemática, muito organizada, a ponto de os gregos se referirem aos vinhos de não sei no que lugar, a oliveira de tal lugar, o trigo de tal lugar, quer dizer, de a cidade ser famosa por um produto e o comércio ser um comércio intenso, facilitado pelo compartilhamento de uma língua, de uma certa geografia, né? Velhos montanhosos, com muitos rios, terra pedregosa, fáceis de defender em termos de guerras, né? Uma cultura, um conjunto de deuses mais ou menos compartilhados, certas ideias sobre o mundo eram difundidas entre eles, tá legal? Um comércio intenso. Então, num contexto como esse, você tem, eu falei aqui na hora que a gente falou, Franca é Minas, né? Se vocês observarem, Franca tem uma característica geográfica específica. Franca tem basicamente 5 saídas. A saída que vai para Ribeirão e para São José da Bela Vista, a saída que vai para Pedregulho, a saída que vai para Claraval, a saída que vai para Ibiraci e a saída que vai para Patrocínio Paulista. Ok? Dessas 5 saídas, 4 terminam em Minas. Não é acidental que a gente tenha um comércio, inclusive cultural, muito maior com Minas do que com Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade maior que Franca. Não é maior, é até, pelo que eu me lembro, mais nova, mas é uma cidade que fica num corredor de passagem muito mais importante do que o de Franca. E não apenas 4 terminam em Minas, como essas 4 são cercadas ou por obstáculos naturais normais. O Rio Grande, que é chamado Rio Grande porque ele é grande, é difícil de atravessar. A Serra da Canastra, que é basicamente um maciço de pedra de 200 a 500 metros de altura que cerca um determinado vale, tá legal? Então, se você olhar para a geografia de Franca, a geografia de Franca favorece a saída na direção de Ribeirão, mas o comércio mesmo ela favorece com Ibiraci, Claraval, Pedregulho, Patrocínio Paulista, Tirapuã, tá certo? Que são todas cidades próximas de Minas, né? Há um impacto desse contexto físico que favorece certas coisas. Então você imagina a Grécia, que era a Grécia, pelo que eu entendi, eu nunca fui à Grécia, mas pelo que eu entendi das fotos, daquilo que eu tentei examinar, parece Minas mesmo, né? Por que mineiro fala é ali? Porque é assim, né? Então você olha e, você vai andar 4 quilômetros, chega lá, mas você enxerga o lugar que você vai. Então é ali, você está vendo. Então você desce e anda, é ali. Na hora que você sai para ir mesmo, demora pra caramba. Você desce e depois sobe, tá certo? Mas todo lugar é ali, né? Quanto um tirinho de espingarda, porque se você der um tirinho de espingarda, dá certo o outro lado do vale, né? E não é uma... Pode parecer engraçado isso que eu estou falando, e normalmente é engraçado porque é peculiar, mas é uma coisa que de fato acontece. Então você imagina, a Grécia é uma grande Minas, tá legal? Com várias... Não chega a Ibiraci, mas sei lá, um Juiz de Fora, várias cidades ali. Eu penso muito naquela região ali de Ouro Preto, Mariana, que é bem assim, né? E que você vê ali, tem um monte de cidades que tem uma cultura, compartilham uma cultura, mas elas têm uma possibilidade própria, né? O primeiro tempo desse surgimento
desse compartilhamento, dessa miscigenação cultural que gera esse fenômeno que a gente vai chamar de povo grego, ele era conduzido por uma mitologia comum. A mitologia, a palavra mito, ela pode ser interpretada em vários sentidos. Num sentido, você pode pensar em termos de mito como uma mentira, uma história que não é verdadeira, né? Mas ela pode ser pensada também como uma maneira de pensar sobre o mundo expressa numa história. Vou dar um exemplo. Uma questão que um povo agrícola tem que resolver é que hora que você planta. Né? Porque a chuva, especialmente num lugar onde a chuva e a seca não tem a mesma frequência e onde você tem estações do ano. E no Mediterrâneo, na região da Grécia, a diferença entre estação seca e estação chuvosa é marcada com mais ou menos como acontece no Nordeste brasileiro. Né? Você tem a estação da seca e a estação da chuva. Na estação da chuva tudo floresce, na estação da seca tudo murcha. Não é? Os gregos explicavam isso com a história da Perséfone. A Ceres, que era a rainha da vegetação, da natureza, das árvores, né? A Ceres tinha uma filha linda chamada Perséfone e existiam 3 deuses que eram os mais fortes: Zeus, Poseidon e Hades. Zeus comandava os céus, Poseidon comandava o mar e o Hades comandava o reino dos mortos. E o Hades se apaixonou pela Perséfone e foi lá e roubou a Perséfone. Quero casar com ela. A Ceres falou: imagina, vai morar no inferno? Você está doido, está morando aqui na terra comigo. Ele roubou ela e levou. Aí a Perséfone, a Ceres foi lá para Deus. Zeus, pô, quem que é esse cara, velho? Vem aqui, rouba minha filha, o que ele acha que ele é? Zeus era um grande político, né? Uma espécie de Michel Temer do Olímpio. Ele falou, fez uns acordos, não sei o quê, blá, 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 né? E tal, claro que ele sempre ficava com o dele também, né? Foi lá, fez uns acordos e ficou combinado o seguinte: a Perséfone ficava 6 meses com a mãe dela e ficava 6 meses com o Hades. Porque a Perséfone também gostou do Hades. O Hades, apesar de morar no inferno, então era um cara legal. Então ela queria também ficar com o Hades, né? Então, o que aconteceu? Quando a Perséfone vinha, a Ceres ficava muito feliz e distribuía sementes pelo mundo e tudo, e jogava a chuva e tudo florescia. E quando ela voltava para o Hades, a Ceres ficava muito triste, parava de chover, bloqueava a semente e tudo murchava, né? Que a Perséfone era a primavera. Né? Então, o mito é uma espécie de história que resume uma determinada coisa de modo a que aquilo faça algum sentido. Por que era uma visão animista dos fenômenos? Porque ela atribuía a mudança, ou o que acontece, a alguma causa interna ao fenômeno. Então, havia, por exemplo, a árvore crescia porque ela tinha dentro dela uma alma que chamava ninfa, eu acho, não lembro o nome, tinha Dríade, Amadríade, tem um monte de nome das ninfas lá, e tinha a ninfa da árvore, a ninfa da vegetação rasteira, que era a alma daquele negócio que tomava conta e fazia aquilo crescer. Se a gente for assistir, hoje essa mitologia panteísta, animista, ressurge muito no cinema, né? Aquele filme da Branca de Neve e o Caçador e a Rainha de Neve, são filmes que mostram essa mitologia, né? A Branca de Neve é a natureza e tal. É um negócio bem bonito, inclusive para fazer filme fica lindo pra caramba, né? Porque você pode pular umas fadinhas voando, né? Ainda mais agora com essa tecnologia, né? As fadinhas voam, entram dentro das árvores, saem, os 7 anões pulam. É muito legal, assim. A mitologia tem essa característica, né? E essa visão valia para fenômenos naturais, relâmpago, chuva, vento. O que é relâmpago? Deus está bravo. Quando eu era moleque, às vezes começava a chover, né? São Pedro que tinha a porta do céu, então São Pedro que deixava chover ou não. Começava a chover e relampeava, São Pedro está bravo, está arrastando moto lá no céu. E é interessante, a gente vai ver quando a gente entender a cognição, que isso tem uma relação direta com a forma como o humano pensa. A criança pensa muito assim, né? A criança dá uma canelada na mesa e fala, que mesa boa! Você está andando, a mesa sai e entra no seu caminho, né? Teve um cara aqui que bateu numa caçamba dessas de lixo ali
no final da Padrancheta, perto do meu consultório, e processou a empresa de caçamba. O cara, né? Tudo bem, o cara vinha de noite, né? Coitado, tinha tomado umas, mas isso acontece, né? E a caçamba entrou subitamente no caminho dele. Pô, presta atenção, velho, tem umas coisas aqui, né? Mas é uma visão, né? E coisas culturais, guerra, paz, né? Por exemplo, o grande testemunho que a gente tem sobre a Guerra de Troia entre as histórias, há um testemunho que é a Ilíada, a história da guerra dos gregos contra os troianos, que provavelmente é uma guerra que de fato aconteceu, né? Eram povos diferentes, que partilhavam a cultura, mas tinham objetivos políticos diferentes. E a Ilíada é um poema construído por um cara chamado Homero, não sabe se Homero existiu ou se era que conta a história da Guerra de Troia, os heróis Aquiles e Ulisses e Menelau pelos gregos, o Heitor, né? E o Enéas e o Príamo pelos troianos e assim por diante, eram vistos como lutas de forças dos objetos, né? E quando surge a filosofia surge, até onde eu sei, de forma sistemática. O primeiro indício sistemático de filosofia que eu conheço, essa informação eu obtive não estudando diretamente a história da filosofia, mas estudando o Karl Popper, que é um filósofo que eu considero fabuloso, e é um filósofo que tem um impacto enorme na história da ciência. E o primeiro fragmento físico, ou seja, a primeira evidência concreta é essa carta do Tales elogiando o discípulo que refutou um teorema dele, né? Que refutou a conclusão dele. Que é o debate sobre o conhecimento. Isso fica muito claro nos diálogos sobre Sócrates, né? Os diálogos socráticos chegaram a nós através dos escritos de Platão, que foi um aluno de Sócrates, depois foi professor do Aristóteles, né? Então Sócrates, Platão e Aristóteles é uma espécie de meio campo da filosofia moderna, né? O Bertrand Russell, na história do pensamento ocidental, ele faz o Bertrand Russell é outro filósofo importantíssimo do século XX, ele fala uma coisa interessante, ele fala, a filosofia ocidental é mais ou menos uma sequência de notas de rodapé à obra de Platão e Aristóteles, né? E os diálogos do Sócrates que o Platão trouxe para nós são divididos em dois, os chamados socráticos e os chamados platônicos, né? Aqueles que expressam uma visão que é claramente, ou pelo menos parece para os exegetas, atribuídas à figura do Sócrates, e outros que parecem para os exegetas consequência da interpretação que o Platão fez dos acontecimentos. Mas o fundamental é esse debate sobre o conhecimento. O conhecimento se tornou uma matéria de debate, não puramente uma matéria de fé, como era no fenômeno, no contexto mitológico. E a filosofia daquela época não era uma atividade diferente da atividade que a gente chama de ciência hoje. Em nenhum sentido concreto, válido, pelo menos do meu ponto de vista, e desse ponto de vista que eu perfilo, que é um ponto de vista popperiano, pode ser dito assim, a filosofia era o que a gente chama hoje de ciência. Os caras estavam tentando entender como é que as coisas funcionavam mesmo. É claro que eles estavam tentando entender com as limitações objetivas do mundo deles. Por exemplo, eles tinham microscópio. Então, como é que eles... Imagina, por exemplo, antes da invenção do microscópio, um cara falar que uma doença é produzida por seres invisíveis que andam pelo ar entre uma pessoa e outra. Ele ia falar, esse cara está atribuindo a doença a fantasma. Certo? A gente não atribui porque a gente tem um conceito de microvida, uma vida invisível, que passa pelo ar. O cara espirrou, o vírus saiu pelo espirro e ficou flutuando, qualquer coisa desse tipo. Mas o fato concreto é que, enquanto isso não era visível, a gente estava falando sobre isso, corria o risco de ser acusado de metafísica. Esse fenômeno que se cristaliza de maneira muito nítida na obra de Platão e depois na obra de Aristóteles, claro que tem várias contribuições, mas essas duas obras são fundamentais. Ela estabelece o conhecimento como resultado de
um processo sistemático de elaboração de novas explicações, certo? Sobre as quais a gente reflete criticamente, a gente não reflete não apenas com os olhos da fé, a gente reflete com os olhos da razão também e com os olhos da percepção, não é? E que abre portas para o estudo de novos fenômenos. A longo prazo, essa discussão sobre o que causa a doença chegou, por exemplo, à teoria microbiana da doença e à invenção de um microscópio. A discussão sobre como os céus funcionam levou à invenção do telescópio, ou pelo menos se conectou diretamente com a invenção do telescópio, e assim por diante. Tá certo? Os primeiros estudos, por isso a disciplina é chamada psicologia, eram aqueles estudos que estudavam a psique. A psique era a mente, a alma ou o espírito, não é? Estou usando deliberadamente as três palavras porque as conotações são diferentes para cada uma das palavras, mas elas se referem àquilo que não é material no funcionamento humano, né? Aquilo que não é materialmente estudável, aquilo que não é perceptível através puramente da matéria ou explicável, inteligível apenas em termos de matéria. Esses primeiros estudos, eles estavam inseridos em um contexto filosófico. Então eles não eram estudos isolados, mas eram estudos que eram incorporados numa teoria congruente. Não é? Só fazer uma observação etimológica. Theo está ligado a Deus, né? Está ligado, é uma palavra que está relacionada com esse plano não humano, esse plano supra-humano, né? A gente usa a palavra sobrenatural, mas a palavra sobrenatural hoje está contaminada pela Sexta-feira 13, todo mundo acha que sobrenatural é fantasma, qualquer coisa assim. Então vamos dizer supra-humano, ligado a Deus. Iria esqueci o nome disso, que fala sobre contemplar, né? Entender, pensar, observar, né? Teoria é mais ou menos entender esse aspecto abstrato do fenômeno, né? Teoria é uma tentativa de entender esse plano divino, né? O Platão é muito claro em relação a isso, ele chamava esse plano de plano das ideias, né? É muito específico, inclusive, ele fala, esse plano é a origem do mundo, né? E não o mundo se reflete nesse plano, né? Mas essa ideia de você montar um todo teórico, ela mais ou menos que começou a competir com o todo mitológico. A teoria começou a ser uma estrutura racional que permitia você articular as explicações do mesmo jeito que a mitologia é uma estrutura narrativa que permite a você acoplar as narrativas umas às outras. Qual é a diferença entre a mitologia e a teoria? E ela fica muito clara, por exemplo, na obra do Platão ou do Aristóteles, que é uma obra que a gente tem uma quantidade grande dela preservada. Na mitologia, você pode ir adicionando histórias e a história vai só aumentando. Não tem nenhuma maneira de você refutar uma história. Pega, por exemplo, os romanos eram tão pragmáticos a esse respeito que todo o tempo deles tinha um altar ao Deus desconhecido. Porque, de qualquer jeito, a gente não sabe todos os deuses que existem, então ele entra aqui nesse panteão. Se ele vier aqui na nossa terra, ele não vai ficar magoado com a ausência de uma homenagem a ele, porque a gente acabou de fazer aqui um altar ao Deus desconhecido, né? Eles estavam mais interessados em conquistar, fazer estradas, essas coisas assim, não estavam ligados muito esse negócio de Deus. Mas, por exemplo, se você pega por exemplo, a mitologia anterior a Zeus, que era Cronos, Nereu e tal, ela foi proliferando entidades, de repente eles trocaram a mitologia, Zeus foi lá, derrubou o Cronos, e começa uma série de coisas ali. Todas essas mitologias eram muito difíceis de discutir, porque elas eram um fenômeno relacionado com a fé. A teoria é um fenômeno relacionado com o mundo, não com a fé.
Então, ela pode ser testada, refinada, tira um pedaço, isso aqui não funciona, isso aqui está errado, esse raciocínio aqui tem um defeito, assim por diante. Né? Então, há já uma busca de uma incorporação coerente do conhecimento, uma articulação desse conhecimento. Vocês veem na obra de Platão e de Aristóteles uma clara tentativa de formular um todo coerente. E você vê isso, talvez o último grande sistematizador da filosofia, para mim, sem dúvida, um filósofo inescapável é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino constrói uma obra, uma teológica, que é nada mais, nada menos do que a articulação completa do conhecimento. Vocês reparem que o São Tomás de Aquino é sempre considerado superado, o que é bem engraçado. Né? Superado é mais ou menos como perdeu a final do campeonato, qualquer merda. Mas ninguém refuta o cara. É bizarro, ninguém refuta o cara. Eles xingam ele de escolástico, superado. Na verdade, eles xingam, debater mesmo. Você pega um filósofo mais honesto, tipo Humberto Eco, ele tem um comentário sobre o quadricentenário da Suma Teológica, que ele fala assim, ó, o grande problema do São Tomás de Aquino é que não dá para discutir com o cara, velho. E aí o que acontece? Você tenta refutar o cara, você não consegue. Então é melhor deixar ele de lado e tentar fazer outra filosofia por nós mesmos. Né? É bem interessante isso. Mas é uma coisa parecida com Aristóteles também. Há um elemento na obra de Aristóteles que é interessante. E Aristóteles me interessa mais diretamente porque na psicologia moderna há uma rejeição muito forte ao conhecimento aristotélico como se não fosse conhecimento. Não é? Quando, na verdade, isso é uma idiotice. É claro que certas formulações do Aristóteles precisaram ser revistas, mas as bases da revisão estão formuladas na própria filosofia do cara. Tá certo? Quais eram as questões centrais que tinham que ser colocadas, e aí eram questões centrais da filosofia, e que invariavelmente, ou da ciência, naquele tempo, né, a ciência moderna do grego, e que invariavelmente refletem um conjunto de questões que ainda são questões atuais. A primeira é: a natureza é formada de pequenas partículas elementares e obtém suas propriedades das propriedades individuais dessas partículas, ou as partículas obtêm suas propriedades do ajuste que elas encontram quando elas se agrupam, e é o agrupamento que atribui propriedade a essas partículas, que seriam os elementistas ou os anti-elementistas, que hoje a gente vai ver o eco deles nos holismos, né? Os holistas, o pensamento holístico, sei lá, Fritjof Capra, esse negócio quântico aí, tem pensadores holistas legais e tem idiotas, tipo Febeto, por exemplo, tá legal? Desculpem, eu não quero ofender vocês, o Febeto é um idiota. Não é o Leonardo Boff, é um filósofo de quinta categoria que ganhou muito espírito. O Leonardo Boff é uma história engraçada, um aluno há muito tempo atrás. Claro que o senhor me orientasse no TCC, eu falei, você vai falar isso? Legal, você está fazendo aquilo. O Leonardo Boff, eu não posso ajudar. Eu falei, o Leonardo Boff é idiota. Ele falou assim, não, mas o Leonardo Boff é um pensador importante. Eu falei, tá bom, escolhe qualquer obra do Leonardo Boff e em menos de 4 páginas eu encontro uma contradição. Uma contradição no sistema filosófico não pode existir, velho. Essa não é uma possibilidade. Se é uma contradição, você pode provar qualquer coisa, legal? Vocês vão estudar lógica, vão ver que não dá para fazer. Aí ele pegou e me trouxe uma obra do Leonardo Boff, e a obra começava, a primeira frase assim, o que redime o homem é a grandeza do seu projeto. A primeira frase do livro que o cara deu. Eu falei, pronto, redimimos Hitler. A grandeza do projeto de Hitler é insuperável, ele queria dominar o mundo. Nada é mais grandioso do que isso. Concorda? Vocês conseguem imaginar um projeto mais grandioso do que dominar o mundo? Transformar tudo em um domínio próprio? Esse é um projeto extremamente grandioso. Pronto, salvamos o Hitler. O cara ficou olhando, né? O aluno falou assim, você não tinha pensado nisso. Eu falei, não é, mas é verdade. Ele falou, então, obrigado, eu não quis minha orientação. Então, quando eu falo que o cara é um idiota, eu não estou repetindo alguma coisa que alguém falou, porque eu penso mesmo. Mas a gente tem muito esse livro. Por outro lado, a gente também tem um elementismo bizarro, como, por exemplo, o Richard Dawkins, que é um cara que tenta explicar
o fenômeno moral partindo da propriedade do gene. Porra, cara, peraí, bicho, como é que uma molécula fundamenta um raciocínio, um valor do tipo honestidade? Honestidade é o quê? Uma coisa que está nos genes? Hoje tudo está no gene, né? Então, o fato é que a gente tem um problema muito importante aqui. O todo deriva dos elementos componentes, deriva de suas propriedades, ou o todo é maior que a soma das partes e atribui as propriedades das partes dele. E o fato é que, se a gente for honesto, a gente tem evidências a favor dos dois pontos de vista. E foi ficando claro ao longo do tempo, talvez isso não seja uma percepção dos próprios gregos, mas há essa contradição, inclusive entre Platão e o Aristóteles, de que quando o método é um método analítico, quando você pica, você tende a encontrar propriedades dos elementos que explicam o todo. Quando o método é sintético, você tenta agrupar e organizar, você tende a encontrar o contrário. Propriedades das partes que derivam do todo, não é? A questão é uma questão muito importante, na filosofia nessa época, ela é uma questão muito importante, talvez ela não tenha sido debatida nesses termos que eu estou colocando para vocês, e ela continua válida até hoje. Nós, por exemplo, um argumento simples a favor do elementista. Eu sou irrepetível. Nenhum de vocês tem a experiência que eu tenho. Então, há uma parte de um todo chamado primeiro ano de seminário filosófico sobre psicologia, que é irredutível ao que acontece no seminário. Um argumento simples a favor do holismo. Se você me pegar falando aqui, você vai falar, é o Ari. Se você me pegar, colocar no liquidificador e liquidificar, o Ari desaparece, apesar de todas as partes do Ari estarem ali presentes. Legal? Então você tem argumentos simples. E você tem argumentos sólidos a partir dos dois lados, então a questão continua. Mas ela foi postulada, ela foi colocada, foi levantada, e a primeira abordagem dela vem nesse momento da filosofia. A segunda é uma questão sobre a verdade, uma questão importante. Vejam, na religião, e aqui eu não estou me referindo ao mito, na religião, a verdade é revelada. Você pode ter um acesso a ela parcial, mas a verdade existe e ela vem para você, tá legal? A fonte da verdade é essa entidade externa ao humano, sobrenatural, seja lá onde você vê a ela, e é lá que você busca a verdade. Mas a verdade está lá, ela é revelada, ela existe já pronta do jeito. Mas, na ciência, você tem um problema muito sério com isso, porque na filosofia a verdade foi revelada para mim, e se a verdade revelada para ele for diferente da verdade que foi revelada para mim, qual que é a verdade? Ele sai no tapa, fica debatendo indefinidamente. Então, é preciso construir um critério que não seja completamente pessoalizável para acesso à verdade. E essas questões são reais. Existe a verdade? Ela é acessível? Como ter acesso a ela? Como verificar a validade do conhecimento que a gente usa para ter acesso a essa verdade? Hoje a gente está vivendo num zeitgeist em que a verdade é relativa, não é? Que é uma das picaretagens materialistas que tomou conta do século XX. É picaretagem, né? Por uma razão muito simples. Se a verdade for relativa, por que depois da revolução einsteiniana na física, que mostrou que a gravidade é apenas uma proporção numérica entre tempo, espaço e massa, por que as fontes começaram a cair? Minha filha caçula, ela falava assim, a verdade é relativa, chuta uma pedra. Não é relativa, velho. Uma canelada na quina da mesa não é relativa. O que acontece é que tipo de verdade?
houve um momento na filosofia em que essa questão foi colocada por um movimento chamado sofistas, que claramente depois se perdeu, virou uma casa da mãe Joana, depois inclusive a morte de alguns deles, o próprio Sócrates foi condenado a tomar cicuta. A verdade deve ser racional. Essa era uma coisa que ele sustentava. Como os sofistas chegaram à percepção de que a razão não é confiável, porque é possível usar a lógica para mentir, os chamados sofismas, não é? Então não há verdade absoluta, portanto a verdade não é uma questão de inquérito e investigação, a verdade é uma questão de convencimento, é uma questão puramente retórica. Então, se eu convencer vocês da verdade, a verdade existe. As pessoas acham que quem inventou a mentira sistemática foi o Goebbels. Não, o Goebbels apenas usou a mentira sistemática durante o nazismo. Quem inventou a mentira sistemática foram os sofistas. É legal, você usa a retórica. O Sócrates foi condenado, é gozado de achar isso. Ele é defendido por ter sido um mártir da verdade. Mas, na verdade, ele foi condenado porque ele ensinava as pessoas a debater e ganhar a discussão. Alguns dos diálogos socráticos são um manual muito nítido de como ganhar uma discussão encurralando o adversário de maneira que ele fale exatamente o que você quer. Né? Tem um argumento, tem um livrinho de Schopenhauer, quando ele perdeu a cátedra para o Hegel, que pelo menos para mim era um picareta, pensador meia patata. Schopenhauer é um pensador legal, o Hegel eu acho que não. Ele perdeu a cátedra para o Hegel, porque o Hegel discutia melhor que ele, né? Sei lá, é o filósofo da corte lá, mais ou menos como ser, sei lá, filósofo de algum desses mandatários modernos, né? Não vou ficar nomeando isso, vamos pensar no passado. E ele escreveu um livro, como vencer um argumento sem ter razão. Ele sentou lá, tem muita gente que lê aquilo ali como verdade. Não, ele estava se vingando, ironicamente, muito amargo de ter perdido uma discussão com o outro, porque o outro debatia de um jeito que ele não conseguia responder, né? O outro debatia de uma forma socrática. O método socrático tem essa propriedade. Força o cara a falar o que você quer que ele fale. Tem alguns diálogos que são bem nítidos. Mas isso aqui é uma questão importante. Como é que é, né? Eu vou declarar claramente qual é a minha posição. Eu sou, nesse sentido, popperiano. A gente não conhece a verdade, mas a gente consegue conhecer o erro. O erro detectar o erro é uma tarefa confiável. Dá para saber onde há o erro. E você pode encontrar o erro no raciocínio, usando padrões de lógica, e você pode encontrar o erro na relação da sua afirmação com o objeto dela, que é o mundo, chutando uma pedra. Dá para encontrar o erro. Então, não existe a verdade, mas é possível conhecer a mentira. Então, você pode, tirando a mentira, ficar mais perto da verdade do que antes. É um posicionamento muito sólido. O Popper escreveu um livro, de boa, moçada, irrefutável. Eu conheci várias tentativas de refutar o que ele fala. Todas as tentativas têm uma canelada feroz ali, chamado A Lógica da Descoberta Científica, um livro lógico, demonstrado do princípio ao fim, um tratado de argumentação baseado em coisas concretas, em que ele mostra que é possível produzir afirmações menos falsas do que as afirmações anteriores, desde que você se dedique a refutar os erros e não a assumir que você vai descobrir a verdade em algum lugar. Como é o nome do livro? Oi? Como é que é o nome do livro? A lógica, ele tem em português, ele chama a Lógica da Descoberta Científica, mas a lógica da pesquisa, ele tem em português, e ele não é lido. Ele é assim, por exemplo, a Flora, minha filha, que estudou ciências naturais, conhece bastante bem isso aqui, porque aquela ciência que tem um objeto empírico muito objetivo, física, medicina, biologia, que você estuda coisas aqui, às quais você não pode atribuir causas internas, né? Você não pode dizer que o cachorro mordeu porque ele é mau, não pode dizer isso em biologia. Esse livro é bastante estudado. Nas ciências humanas, aquelas que
Aquelas nas quais você pode argumentar do jeito que você quiser. Você tem que falar de maneira que você não está falando. As ciências humanas são aquelas nas quais você obtém os seus créditos como cientista pelo tanto que você fala uma coisa que ninguém entende. Então você debate sempre com um aluno, você sabe mais que ele, você vai ganhar todos os debates, né? Você faz afirmações que os alunos não têm como verificar. Esse livro normalmente não é lido. Quando eu cito ele num debate qualquer nas ciências humanas, geralmente a pessoa, ele vai ser ler, é muito difícil, tem muita forma. Tem muita forma legal. É difícil, tem muita forma. Bom modo de detectar o que é bom e o que não é. A gente vai ver, vamos ler o Leonardo Boff, bem alto, mais fácil. O Platão já tem um papel muito importante na fundamentação de um conjunto de questões. As duas questões, que é o atomismo e o elementismo e o acesso à verdade, elas são a contribuição de um monte de antecessores do Platão, Parmênides, Tales, e assim por diante, Pitágoras, Anaxágoras, Pitágoras depois, Anaxágoras, Parmênides, Tales, blá 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 blá. Mas o Platão é o cara que consegue agrupar isso num todo coerente, possivelmente pela primeira vez, pelo que a gente sabe, porque pode ser que tenha havido um todo coerente agrupado antes dele, mas a gente não tem, a gente só tem fragmentos desses caras, tá legal? E citações indiretas dele. O Platão coloca o mito da caverna, que é uma diferenciação muito clara entre o que é real e o que é ideal, como dizia ele, no sentido de que é formado pelas ideias, o mundo das ideias. Né? O mito da caverna vocês conhecem, mas o Platão também sistematiza a reflexão e a introspecção como método. Não é? E propõe um sistema de organização da mente, do surgimento da mente, né? que ele aparece, por exemplo, na República em forma de programa político, né? Embaixo os servos, os instintos, em cima dos servos os soldados, as emoções ou as paixões, e sobre os soldados os pensadores ou a razão. Né? Em termos de programa político, é um programa totalitário, não deu certo, ele foi mandado embora, acho que ele foi contratado para instalar uma ditadura em algum lugar, o trem não funcionou, ele voltou e botou uma escola. Né? Não sei direito, não tenho muita memória da história. Mas ele propôs que há uma organização articulada entre aquilo que é puramente natural e aquilo que que tem acesso ao sobrenatural, que é a mente, a razão, tá certo? E essa estrutura articulada, ela é base de uma série de coisas que a gente vê hoje, inclusive na biologia, por exemplo. A estruturação cerebral parece mostrar, pelo tudo que a gente conhece hoje, uma articulação desse tipo, não é? E o Platão, da mesma forma como ele propôs uma diferenciação entre o mundo das coisas, das formas, das aparências e o mundo das ideias, do real, ele também ofereceu uma separação clara entre o conceito de mente e o conceito de corpo, que acaba sendo um gesto fundamental para que você pense em termos de psicologia ou da mente, tá legal? O outro cara aí, que é o Aristóteles, que era aluno do Platão, ele faz uma investigação sistemática sobre a mente, na qual ele tira pelo menos dois conhecimentos que a gente não consegue refutar também, embora eles já sejam muito mais sofisticados hoje, cheios de detalhes. A primeira é o conceito de que as ideias se associam, e ele mostrou que elas se associam porque aparecem próximas. Quer ver? Vou falar uma palavra. Pensem na primeira coisa que vem à cabeça e falem em voz alta, tá legal? Tentem responder subitamente, ok? Mesa. Branco. Homem. Tá. Observe, você responde porque você associa coisas que ou estão juntas, ou são parecidas, ou são opostas. De contiguidade, semelhança e contraste. Muito da nossa associação é explicada por esse tipo de coisa. Mesa e cadeira têm junto fatos que elas geralmente estão juntas. No mundo. Tá legal?
A lógica, como uma disciplina do pensamento, Aristóteles formulou e sistematizou com muita clareza a ideia de que pensar precisa da lógica, porque a lógica permite a você tornar o pensamento, depurar o pensamento dos erros que ele comete. Não é? E aí ele estabeleceu uma série de coisas, a lógica, a dialética aristotélica não é a dialética hegeliana, essa marxista, que é uma forma picareta de demonstrar qualquer coisa, tá legal? Eu uso muito a palavra picareta porque eu tenho muita raiva, tá? Vocês perdoem, eu já pedi perdão, mas não consegui me livrar dessa raiva, porque normalmente essas coisas são usadas para pegar os mais fracos, né? Então toda essa demonstração de amor à própria, essa discussão sobre justiça social que ocorre no mundo, pelos líderes mundiais se encontram para discutir justiça social, geralmente cai nas costas dos pobres e dos pequenos menores, né, das pessoas que não têm defesa. Pessoas como eu se defendem desses picaretas com facilidade, pessoas que são menores não. Desde eu comentei, assim, tem um evangelho, eu até sei a citação, não sou bom de citação bíblica não, mas essa eu sei, Mateus 18, capítulo 9, ai de vocês causar escândalo e induzir ao erro alguns desses pequeninos. Esse evangelho é um evangelho importante para essa hora que os líderes mundiais estão tentando salvar o povo da pobreza, matando os venezuelanos. Né, é bem legal isso. Desculpa, é raiva mesmo, tá? Mas ele também mostrou que há uma distinção, assim como o Platão mostrou que é uma distinção entre corpo e ideal, ele mostrou que é uma distinção entre forma e matéria, que o conhecimento em si, ele precisa de um ponto de partida, então ele não é absoluto, ele é relativo. Não relativo no sentido de que você pode saber qualquer coisa, isso é imbecilidade, isso é apenas uma picaretagem moderna. Relativo no sentido de que o ponto de partida do conhecimento, ele tem que ser uma afirmação do tipo axiomática. Não é? Essa afirmação, essa declaração foi demonstrada em lógica no começo do século XX por um matemático chamado Kurt Gödel. Você não consegue construir um sistema autoprobatório, não existe isso em lógica. Então o conhecimento puramente lógico é um conhecimento relativo. Mas o Aristóteles também fez um outro passo, que ele falou, tá bom, mas se você vai para o mundo não é relativo. A pedra está lá. Se chutar, você vai quebrar o dedo. Tá legal? Então ele trouxe também à tona que, embora o relativismo que se manifesta na lógica seja de fato um problema para o conhecimento, porque você tem que afirmar um axioma, se você afirmar outro axioma, o resultado pode ser diferente, mas você tem um mundo objetivo contra o qual você pode bater a cabeça para testar se o que você está falando é verdadeiro ou não. E certas afirmações são claramente falsas. Por exemplo, as coisas não sobem, elas caem. Pode relativizar o axioma que você quiser, mas se você soltar um objeto, ele vai cair, não vai subir. E se ele subir, você vai falar, pô, que estranho. Aí você vai descobrir que é um balão de hélio, que tem alguma coisa envolvida ali, ou que tem um magneto no teto puxando o objeto magnetizado. Você vai sempre se surpreender com aquilo. Né? Aqui vocês vão ter um quadro em que essas questões colocadas pelos gregos são apresentadas em termos de ideias muito influentes para criar o Zeitgeist no qual nasce a psicologia e que são influentes ainda hoje. Os anti-elementistas, aqui água como matéria básica, o conceito de essência do Tales, fogo como matéria básica, o conceito de essência do Heráclito, a relação como matéria básica, o conceito de essência do Anaxágoras, os elementistas do reducionismo, a distinção inicial entre corpo e alma, os sofistas com a ideia de que não há verdade absoluta, Platão e Sócrates trazendo as ideias do Platão e do Sócrates, o Aristóteles e tal. Esse quadro é igual eu falei lá, uma tabela. Para você dar uma olhada, né? E, puxa vida, é assim. Os sofistas, eles tratam mais da questão antropológica, né? O que eu vou falar não é um conhecimento filosófico direto, porque eu não sou um especialista em história da filosofia. Os sofistas, eles falam que há três momentos históricos, né? O momento cosmológico, o momento mitológico, eu não sei de quem que é isso aqui, o momento cosmológico e o momento antropológico. Tá legal? O momento antropológico, ele é caracterizado pela emergência dos sofistas. Tá legal? Ok?
Então, o que seria o momento mitológico? Você tem explicações sobrenaturais para tudo. Quando essas explicações sobrenaturais começaram a ser testadas e substituídas por teorias, você entrou no momento cosmológico. Você tentava fazer teorias sobre o todo, coerentes, e articular essas teorias em algumas explicações, como o Tales, o Heráclito, o Anaxágoras, o Parmênides, e depois, quando os sofistas entram em cena, há um momento da emergência do humano, como sendo a origem do conhecimento, que é o período chamado antropológico. É o que eu conheço. Mas os sofistas não foram eles que pensaram no cosmológico e mitológico, né? Eles estavam nessa transição para cá, né? Aqui você tem por exemplo, Homero, Heródoto. Heródoto já está no Homero, por exemplo. Ele vai contar a história. Acabou aí? Ele era um sofista? Oi? Ele era um sofista? Não. É um bardo. Tá legal? Aí você tem um momento cosmológico. Tem caras tentando entender o que é o mundo, como o mundo funciona, qual é a essência do mundo. Os sofistas, eles já se dedicam às coisas específicas mesmo, como o homem pensa, como é o pensamento humano. Eles acabam gerando um movimento político tão problemático que o Sócrates, que é um sofista conhecido, é executado, apesar de ser um herói de guerra. Então eles estão nesse momento aqui. Mas dizer que eles pensavam só a questão antropológica, eu não saberia dizer, tá? Eu prefiro que você pergunte para o professor de História da Filosofia que vai entender isso mais do que eu. Tá ok? Eu conheço esse esquema aqui. Aí vem a chamada Idade Média, na qual o conhecimento da Idade Média ele é jogado fora porque ele é um conhecimento fortemente marcado pelo cristianismo e os iluministas rejeitam o cristianismo como fonte de conhecimento. Mas ele é um conhecimento sistemático, embora ele possa ser resumido em termos da psicologia na obra de dois grandes pensadores, Santo Agostinho e São Tomás. Embora outros pensadores tenham contribuído para aspectos da psicologia no pensamento cristão que ocorre entre o Império Romano, entre o surgimento da Igreja e o Renascimento, na verdade as grandes formulações são feitas por Santo Agostinho, que cria Confissões, talvez seja o primeiro livro em que a introspecção sistemática é feita em primeira pessoa. Né? Você vê, a introspecção como método do Platão era o Sócrates dirigindo a introspecção. O Confissões é o Santo Agostinho olhando para o entendimento. Isso é um modo. Há algumas pessoas que afirmam, eu não sei, não tenho competência para julgar essa afirmação, que Santo Agostinho cria o que a gente chama de subjetividade moderna. O sujeito que tem um interior que é tão valioso e rico quanto o exterior no qual ele vive. E se você lê Confissões, você percebe essa investigação do Santo Agostinho, não apenas uma investigação sistemática, como objetiva, organizada, com um determinado fim em mente, e o fim em mente é mesmo o conhecimento. Claro que o conhecimento que o transforma, porque Santo Agostinho era cristão, o conhecimento cristão é um conhecimento do tipo transformar. Aquela coisa, o Porcinha vive citando, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. A ideia de que a verdade no sistema cristão, a verdade sobre o mundo, ela ensina você a entender melhor Deus, porque o mundo é uma obra perfeita. A Bíblia ela passa pela interpretação humana, mas o mundo não. Então, conhecer a verdade sobre o mundo, conhecer a verdade sobre si mesmo é uma coisa que te liberta mesmo de uma série de coisas. Você lê Confissões claramente isso. E aí o Santo Agostinho, ele era um filósofo mesmo, ele estudou mesmo filosofia e tal. Você conhece a história dele, né? O cara vivia na esbórnia, filho do Centurião, o Centurião era um cara rico, era um bambambam da época lá, sei lá, um Mike Batista lá da Antioquia, uma coisa assim. Estou usando umas metáforas aqui para a gente saber. E o Santo Agostinho era um cara estudioso, estudou com filósofos importantíssimos. Naquela época, ali você tinha um centro de filosofia grega ali no norte da África, importante, né? E ele estudou com Plotino, que é um filósofo importante também, que era vindo da escola platônica e tal. O Santo Agostinho cristianizou o platonismo de uma maneira muito nítida. Né? Isso
não só recuperou aquela visão grega, como colocou aquela visão grega num fundamento que favorece muito a construção do conhecimento. Se você vai ao século, acho que agora eu não sei falar, mas acho que é o século II, você vai encontrar em padres da igreja, até anteriores ao Santo Agostinho, essa afirmação clara de que o estudo da natureza é necessário para o cristão para que ele aprenda a verdade, porque a natureza é perfeita. E isso ajuda ele a entender melhor a revelação, que a revelação, como passou pelo profeta e pelo escritor, ela é uma revelação perfeita, porque ela é contaminada pelo humano. Não é? Essa divisão do conhecimento, ela é a base moral da justificação do empreendimento científico. Ao contrário do que dizem esses picaretas da modernidade, o cristianismo nunca foi obscurantista, tanto que só existe ciência moderna, como essa que paga dinheiro para aquele babaca do Richard Dawkins, só existe essa ciência no ambiente cristão. A ciência não surge em nenhum ambiente no muçulmano, nem pensar, mas se você, ou ela surge no ambiente cristão, ou ela surge no ambiente cristão. Não existe no mundo Veda, não existe no mundo budista, não existe no mundo taoísta, tá legal? E ela é uma ciência de base matemática, pitagórica, ela é a filosofia grega. A filosofia grega só pode florescer se a afirmação ontológica básica do ser humano é o ser humano que consegue conhecer a verdade através do estudo da natureza, que é uma afirmação bíblica. E aí acontece uma coisa interessante. Isso tudo foi distorcido na educação de vocês, na minha. Eu mesmo demorei anos para entender isso. Mas essa junção dessa afirmação moral básica de que o homem consegue conhecer a obra de Deus e com isso ter acesso ao pensamento de Deus, é a afirmação que permite o desenvolvimento disso aqui. E isso é muito claro no ambiente cristão. Então, quando o Santo Agostinho traz Platão para o ambiente cristão, isso gera uma explosão de conhecimento. A Idade Média não é uma idade obscurantista. Se vocês começarem a ler os autores da Idade Média e os debates dos medievais sobre coisas como essa, vocês vão encontrar intelectuais muito mais sofisticados do que o Pondé, o Boff, ou o Dawkins, ou como é que chama aquele? Karnal, ou Cortella, esses intelectuais midiáticos. Vocês vão encontrar nas discussões dos escolásticos, por exemplo, discussões sofisticadíssimas, com argumentos articulados que nas universidades hoje a gente não vê. Aqui no Brasil, eu faço ciência, eu sei o que é, tá legal? E depois São Tomás de Aquino, que ao rever a obra aristotélica no contexto cristão, cria uma base objetiva, formal para a ciência moderna, inclusive para a ciência empírica, que é a ciência que começa a estudar e que, por exemplo, a química nasce da... Como é que chama aquele negócio de pedra de fogo? Da alquimia, né? Aquele negócio da filosofia. A química nasce da alquimia. Por que a astronomia nasce da astrologia? O que é que depurou a astrologia em astronomia? O que é que depurou a química a alquimia na química? Justamente estruturas formais baseadas em Aristóteles, criadas pelos escolásticos. Tá? E finalmente, quando a gente entra no Renascimento, o projeto se torna muito claro. Nós vamos buscar regularidades na natureza. A natureza é regida por regras e leis. Temos uma base teológica para afirmar isso na nossa religião compartilhada e temos uma base formal para afirmar isso na filosofia construída no diálogo dessa religião com a religião pitagórica, com a religião grega, tá legal? Que é a filosofia. E aí, porque muitas pessoas olham, falar aquela bombona da maneira natural, olha para os gregos e falam, eles não eram religiosos, eram. O mito grego é o mito pitagórico, que diz fundamentalmente que o mundo é expressável em termos matemáticos. É basicamente essa afirmação pitagórica. Da mesma maneira que uma afirmação fundamental do mito caldeu é que o homem é aquele ser da natureza que tem acesso e consegue co-criar com Deus.
Essas duas afirmações são centrais, né? E elas são compatíveis. E aí, esse florescimento da investigação, e aí acontece por várias razões, inclusive pelo aumento da riqueza construída pelo mercantilismo e tal, pelo fato da igreja criar universidades e pagar salário para os caras, independente do que os caras falavam, né? Ao contrário do que diz a lenda, que a igreja censurava a ciência, ela financiava a ciência. A igreja católica, né? E forçava os reinos a financiarem a ciência, né? E aí isso cria uma abertura completa, e aí a psicologia surge no século XIX, voltar no Zeitgeist e Ortgard. Num mundo experimental, num mundo em que você faz hipóteses e testa contra o mundo. Você já tinha tido Roger Bacon, você já tinha tido o Príncipe de Berkeley, você já tinha tido o Bellarmino, você já tinha tido o Galileu, você já tinha tido o Kepler, você já tinha um monte de gente que testava coisas nos laboratórios. Então, a atitude era: teste o que você está afirmando, tá legal? Uma atitude experimental. Num contexto, vamos lembrar, século XIX, Darwin, Karl Marx, Weber, Durkheim, para falar nas ciências humanas, para falar nas ciências empíricas, Marie Curie, uma série de Pasteur, os físicos, Maxwell, a invenção da máquina a vapor, num contexto evolucionista, introspectivista, elementarista e associacionista. A psicologia surge nesse contexto, ok? E ela surge nesse contexto com a busca de entender e explicar a experiência mental e a consciência, ok? Essa tentativa é baseada em algumas doutrinas. Fala. É do século XIX também que surge Freud, ou não? Freud é começo do século, final do século XIX, começo do século XX, mas o Freud não era psicologia no começo, né? No começo ele era neurologia. Ele tentava ser neurologista. O problema da neurologia é que você não tinha uma teoria microbiana do neurônio. Então você não podia explicar a doença neurológica em termos de infecção. Tanto que elas eram chamadas afecções do sistema nervoso. O cara tinha um desmaio histérico, por exemplo, que era uma palavra, ou uma paralisia histérica, né? Você queimava, você picava o cara com um alfinete, a perna dele mostrava o movimento, mas ele não sentia a dor, né? Então isso era um fenômeno puramente neurológico. E eram chamadas afecções do sistema nervoso. Então o Freud vem da medicina, ele não vem da psicologia. Ele é apropriado pela psicologia quando ele começa a propor aquilo como um método de tratamento de doenças mentais. Mas num primeiro momento, na verdade eu acho que no segundo e no terceiro também, ele não fazia psicologia, tanto que em alguns momentos ele chamava que ele fazia psicanálise, e ele dizia que a psicanálise é uma metapsicologia, ela está além da psicologia, tá legal? A psicologia mesmo, ela surge, os primeiros fundadores da psicologia são o Wilhelm Wundt, na Alemanha, em Leipzig, e o William James, nos Estados Unidos, em Cambridge, eu acho. Mas já no século XX, ou não? Século XIX. Eles são anteriores ao Freud. E o Freud chega a usar alguma coisa dele também para desenvolver essa teoria? Muito pouco. Porque era tudo no começo também. Não, porque ele não se interessava muito pela explicação psicológica, ele buscava uma explicação física, tanto que ele inventou uma energia sexual, uma energia chamada libido, uma energia agressiva chamada desfruto, depois ele abandonou e tal. Ele tentava explicar em termos mecânicos mesmo, ele não tinha ele não tentava explicar a consciência, não era uma coisa que interessava muito para ele. É uma diferença grande mesmo, assim, é muito diferente o paradigma. O Freud, claro, que ele é contado pelos psicólogos como um dos fundadores da psicologia, mas em grande medida, mais ou menos contra a posição do próprio Freud. Tanto que há muitos freudianos modernos que dizem que a psicanálise não é uma psicologia, ela é uma psicanálise.
Eu particularmente considero a psicanálise uma religião, não uma ciência. Não seita, sacerdótico, rotina, ritual. As escolas tinham doutrinas filosóficas diferentes e eu vou apresentar essas doutrinas. 5 delas tinham origem na ciência. Doutrinas que afirmavam que uma parte daquilo ali era mais importante do que a outra. O fisiologismo, que buscava a descrição fisiológica dos processos mentais, o Freud estava nessa, mas não só ele, outros cientistas também. O biologismo, que tentava explicar a mente como um fenômeno da evolução ou evolutivamente articulado, não é? Por exemplo, o bebê, ele evolui a mente dele. O atomismo, a busca dos elementos mentais. O elemento mental é a ideia, é a sensação, é a percepção, é o sentimento, é a emoção, não é? O quantitativismo, meçamos as coisas, né? Há uma medida, por exemplo, que se fazia no século XIX, que eu acho uma medida muito útil, embora difícil de aquilatar, ela está começando, então a gente está começando a fazer medidas desse tipo no século XXI, que é a medida do tanto que uma ideia fica na cabeça. Sei lá, uma música do Lulu Santos, ela é uma música que gruda, né? Você escuta uma vez, ela fica repetindo na sua cabeça. Tinha uma medida que os psicólogos do século XIX chamam de pregnância. Ela impregna a mente. É uma medida da permanência de uma ideia. Essa ideia é mais pregnante do que aquela, assim por diante, né? Medida da aceitabilidade de uma ideia, por exemplo, era uma medida concreta, e há muitas medidas concretas que os psicólogos desenvolveram e que, particularmente no Brasil, em função da influência freudiana, foram descartadas como medidas autoritárias ou qualquer besteira desse tipo. E o laboratorismo, porque no momento em que conseguiram sintetizar a ureia, o primeiro elemento orgânico, pensou-se, poxa, é possível sintetizar a vida, né? O século XIX tem a mitologia da vida experimental, a vida criada pelo homem. Frankenstein. O homem cria a vida, juntando pedaços de cadáver e juntando eletricidade. A vida era um fenômeno elétrico, um fenômeno movido por uma energia interna, não é? E na filosofia, eu pus SIC ali porque essa é a forma como o Wertheimer, que é o cara que fez esse estudo aí, apresenta. Eu acho que SIC, porque eu não sei se eu consigo fazer essa distinção tão clara. O empirismo crítico, que é uma doutrina que afirma que é necessária uma crítica sobre o conhecimento, e essa crítica tem que ser baseada no contraste desse conhecimento com as pedras, tem que chutar as pedras para saber se as suas hipóteses sobre elas são verdadeiras. O materialismo científico, a ideia de que o homem podia ser uma máquina, vamos imaginar o homem como um relógio, né? O homem mecânico do Descartes, não é? E o associacionismo, que foi a descoberta do neurônio no século XIX, e as descobertas do Pavlov, esse sim, um grande cientista, criaram a noção de que é possível, associando neurônios, criar coisas como pensamentos, aprendizagem, uma metáfora que a gente usa até hoje, né? Um teste, claro, que a gente usa até hoje de integridade do neurônio é aquele negócio, vai de neurologista, põe a perna aqui, ele dá uma porradinha na patela no martelinho e vê se a sua perna faz isso, que é um arco reflexo, para garantir a integridade da estrutura reflexa da coluna, né? Não é uma lenda, né? Aqui nós temos então as doutrinas, né, organizadas em tabelas. Eu estou acelerando um pouco essa parte final, porque eu quero que vocês se debrucem sobre ela durante a semana, tá legal? E aí surgem as escolas psicológicas pioneiras. O primeiro é o estruturalismo, do Wilhelm Wundt, do alemão, que é realmente um cientista do primeiro. Criou o primeiro laboratório experimental e definia a psicologia como a ciência da consciência. Por isso que você vê a diferença entre Freud. O Freud estava tentando entender a doença mental, percebe? Ele estava olhando como um médico. Depois ele vai fazendo afirmações sobre como a mente funciona, mas derivadas inclusive da observação da doença, e não da observação da saúde. O Wundt não, ele estava tentando entender a mente, a consciência. Isso ficou fora de moda na época que eu estava na faculdade.
pós-modernidade, porque havia uma afirmação muito nítida de que a consciência não é observável. E externamente não é mesmo. Você não sabe o que eu estou pensando, você sabe o que eu estou falando. Mas eu sei o que eu estou pensando. Ah, mas a afirmação freudiana diz, eu sei o que eu estou pensando, é uma ilusão. Na verdade, eu não sei o que eu estou pensando. Eu estou sendo pensado pelos meus pensamentos, não pensando neles. Né? Por isso que é tão útil para essa pós-modernidade que tenta convencer a gente que a gente não controla a nossa vida. Né? Dá para ganhar dinheiro convencendo as pessoas que elas não têm controle sobre os recursos dela. Muito dinheiro. Né? No Brasil, por exemplo, ganha quase 1 trilhão. A correlação entre a experiência. Então, ele propunha que a experimentação fosse feita através da introspecção e da observação. Né? E isso foi um calcanhar de Aquiles na hora dele, onde que a introspecção é facilmente atacável. Posso andar um pouquinho só para terminar? Ele tentava fazer uma correlação entre a experiência e a fisiologia e buscava claramente uma conexão entre a consciência, a associação de ideias e o desenvolvimento mental. Como é que a mente aprende, por exemplo? Como é que ela evolui? Eu dei essa aula, vocês aprenderam alguma coisa mudou na mente de vocês. Como é que isso aconteceu? Essa era uma pergunta estruturalista. O funcionalismo, cujo principal expoente era um americano chamado William James, propunha o contrário. Peraí, a gente tem que observar como é que funciona a mente, não quais são as estruturas que organizam a mente. Você vê que é como se eles olhassem de 2 ângulos diferentes. Né? Um tentava fazer um mapa, por exemplo, um corte sincrônico, né? Tudo ao mesmo tempo, e o outro tentava fazer uma visão diacrônica, ao longo do tempo. O funcionalismo trouxe conhecimentos importantíssimos sobre o papel e a importância do hábito, sobre a emoção. Uma das teorias funcionalistas que foi reabilitada agora no final do século XX é a teoria que a gente sempre acha que a emoção produz a ação, mas há hoje evidências muito nítidas de que não é sempre assim. Às vezes é a ação que produz a emoção. E isso foi afirmado lá pelo William James, e havia essa teoria sobre o surgimento das emoções, que hoje a gente tem evidências que sustentam essa ideia. Não é mais uma teoria absoluta, mas a outra também não é uma teoria absoluta. E estudou muito a corrente da consciência. E aí essas 2 escolas foram um pouco apagadas por um debate muito importante que surgiu entre os comportamentalistas e os psicanalistas. Os comportamentalistas, eles diziam, não, a ciência, estudar a mente é idiota, a gente não tem acesso a ela. Então nós temos que estudar o comportamento observável. Mente não existe. É uma ilusão do observador inabordável cientificamente. Ou uma ou outra. O que a gente tem que aprender é quais são as leis que regulam o comportamento na interação com o ambiente. A gente vai estudar essas leis, basicamente o behaviorismo é o único empreendimento psicológico que colocou uma lei lá no panteão das leis fundamentais da ciência. Todas as outras doutrinas filosóficas, psicológicas não conseguiram ainda colocar nada lá que você possa dizer, como a lei do movimento do Newton, por exemplo, tá legal? Uma estrutura formal clara que prevê o funcionamento de uma determinada coisa de maneira sustentável. Que são as leis do comportamento e do condicionamento, são leis mesmo, né? A Gestalt, que era um modo de pensar holista que foi devastado pelas 2 guerras mundiais. A Gestalt surgiu na Alemanha, ela era uma abordagem bastante interessante, mas vamos combinar, velho, a Alemanha de 1910 a 1945, em 35 anos, foi destruída 2 vezes. A ciência na Alemanha ficou arrasada. Na verdade, os cientistas da Gestalt que estavam surgindo na Segunda Guerra Mundial vazaram para escapar do nazismo, que matava todo mundo que não concordava, e foram para os Estados Unidos, que era um país enorme, os caras ficaram super espalhados, e as ideias deles só começaram a influenciar de novo a psicologia moderna na década de 70, porque foi o tempo suficiente para eles criarem uma quantidade de discípulos e tal. É uma visão que traz pelo menos um conhecimento importante, um conhecimento da percepção, né? Algumas leis da percepção, inclusive, e tem um ponto de vista holista, que toda uma história. E a psicanálise,
que acha que a mente é fundamentalmente um fenômeno inconsciente, que a consciência é um acidente, é um epifenômeno da mente, tá legal? E que nada na mente é gratuito, é determinado pelo inconsciente, é o seu inconsciente que define como você atua, né? Então, se você comete uma besteira, faz um xiste, gagueira, conta uma piada, isso revela alguma coisa do seu inconsciente, certo? Quando você coloca elas numa tabela, você percebe que praticamente a maior parte do que a gente estuda hoje descende de um desses empreendimentos. É importante observar essas doutrinas, essas escolas e empreendimentos, não como mutuamente excludentes, embora elas tenham brigado muito, particularmente na primeira metade do século XX, a briga entre os behavioristas e os psicanalistas tornou praticamente impossível a convivência de certas ideias. E só no final, só na década de 60, 50 e 60, que começaram a reemergir algumas ideias mais integrativas, é que isso começou a acontecer. Quando eu entrei na faculdade, era mais ou menos como, sei lá, Bolsonaro e Lula. Você é comportamentalista, você é psicanalista. Você é psicanalista, você é legal, descolado, garante as menininhas. Se você é comportamentalista, você defende a ditadura ou qualquer bobagem dessa. Como acontece nesse debate primário que a gente normalmente vive, né? O que eu quero que vocês observem é o quê? É esse quadro aqui, tá legal? Em que a gente vai ver aqui nas colunas as escolas e a gente vai ver nas linhas as doutrinas, tá legal? E tentem observar como muito do que a gente pensa hoje sobre psicologia deriva de algum tipo de conhecimento construído nessa matriz, não é? Por exemplo, a ideia de que você é controlado pelo seu inconsciente. Psicanálise. A fisiologia não é uma explicação, mas afecções mentais, percebe? A biologia, ela é trazida para a mente através da existência dos instintos, tá legal? A mente é formada por experiências traumáticas que não são quantificáveis, que não podem ser reproduzidas em laboratório. Há uma certa crítica ao método psicanalítico, mas ela é vaga porque é difícil definir qual é o objeto empírico dela, já que o inconsciente é uma coisa a qual a gente não tem acesso. Como é que a gente pode testar as nossas ideias sobre o inconsciente com o inconsciente se a gente não tem acesso? As nossas ideias se associam porque elas têm uma certa carga energética desse tipo daqui, tá legal? E nós não somos materialistas científicos, nós não somos materialistas, os psicanalistas. A nossa mente é explicada por uma luta de interna. Eu diria que é uma metáfora hidráulica, né? A energia sobe, quando ela chega num certo ponto, você tem que descarregar, igual um monjolo, né? A água fica caindo, quando ela chega num certo ponto, ela levanta o monjolo esvazia e o pilão na outra ponta cai. Né? É uma metáfora mecânica legal da ideia psicanalítica, tá certo? O que eu vou pedir para vocês? A gente vai tentar fazer isso ainda hoje, senão não vem nem aula. Não. Foi mais direito. Então, eu vou tentar fazer isso hoje. Eu vou querer que vocês peguem essa coisa, deem uma lida nessa aula e comecem a observar o que vocês veem sobre psicologia, o que vocês escutam sobre psicologia, o que vocês conversam sobre psicologia. Os filmes, por exemplo, uma teoria muito comum entre nós é a teoria do desabafo. É importante desabafar. Né? Do ponto de vista empírico, não é uma teoria boa, uma teoria falsa, não é verdade. Desabafar não é uma boa ideia. Mas tem uma sustentação numa determinada doutrina, numa determinada escola. Tá certo? E assim por diante. Por exemplo, não vou continuar. Procurem as ideias, né, que aparecem em torno da gente. Como são as pessoas, como é que elas funcionam. Esses dias eu e a Flávia estavam conversando sobre
a teoria da personalidade, né? A explicação, por que ele fez isso? Porque ele é, sei lá, ele tem toque, ou ele é obsessivo. Uma explicação do tipo animista, tem uma coisa dentro dele que faz as coisas acontecerem. Certo? Eu queria que vocês olhassem isso, tá? Lembrem de mandar um e-mail. Muito obrigado pela paciência, desculpa pela demora.